Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado e que tem a incumbência de poder imortalizar grandes enredos de vida. E hoje tem a incrível honra de poder eternizar a vida dela, que restaura e transforma vidas através da remoção de estrias e também, claro, de outros trabalhos ligados à área da beleza. Falo dela, a esteticista Rita Zottler, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Rita, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito especial estar aqui hoje. Muito obrigado, e é para lá de especial ter você aqui neste espaço, uma pessoa tão grandiosa para uma área de extrema importância. Rita, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder com poucas palavras e depois você vai entender o porquê que eu te fiz essa primeira indagação. Em algum momento, nesse último final de semana que se passou, ou durante toda a última semana por completo, você comentou ou conversou sobre a sua saúde mental ou sobre a saúde mental de alguma amiga, de alguma parente ou do seu marido com alguma colega de trabalho ou com essas pessoas que eu citei? Sim, isso acontece com frequência. E por que eu te fiz essa pergunta? Se eu te perguntasse isso pré-2020, talvez essa resposta seria diferente. Pelo fato de que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todo mundo pudesse se alertar com os cuidados com a própria mente. Hoje em dia se tornou muito comum ouvir essa resposta que você acabou de me dar. Pelo fato de que a pandemia serviu para alertar todos nós do quão importante é cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa cabeça. Haja vista que nós estamos vendo aí a grandeza que profissionais que cuidam da mente estão ganhando e ganharam, sobretudo pós-2020. Me refiro aos psicólogos, os médicos psiquiatras, os terapeutas, enfim. Feito esse extenso preâmbulo, como está a cabeça e a mente da Rita Zottler, mentalmente falando, neste ano de 2026? Isso é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, que hoje as pessoas prestam mais atenção nessa parte, né? Eu sempre procuro olhar para mim mesma para entender se eu tô bem, se nesse momento tem alguma coisa me incomodando, alguma coisa que eu possa parar e pensar assim, não, isso é uma coisa que tá me incomodando e eu tenho que respirar, tenho que melhorar isso em mim. Então hoje eu penso mais em mim, penso mais na minha saúde mental. E nesse último ano, você fala no último ano? Na verdade, neste ano já de 2026, mas pode englobar o ano passado. Sim, eu sempre presto atenção nisso. Eu tiro momentos, né, para cuidar de mim, porque eu acho que isso faz total diferença na nossa saúde mental. Então, eu sempre presto atenção nisso em mim. Sobre a pandemia, como ela ficou marcada na sua história de vida? Então, na pandemia foi uma coisa assim muito interessante, porque foi onde eu tive a virada de chave de que eu precisava trabalhar para mim mesma. Foi exatamente na pandemia, porque eu trabalhava para um lugar, né, onde eu tinha a intenção de já entrar mesmo na área da estética, Sim. porque eu já trabalhava na área da estética, mas assim, eu tinha feito um curso e tudo mais, mas eu não atuava assim diretamente. Então eu trabalhava para uma pessoa de carteira assinada Sim. mesmo. E aí, como fechou muitas empresas, esse lugar que eu trabalhava foi uma das empresas que fecharam. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu acho que agora é o momento de trabalhar para mim mesma. E foi exatamente na pandemia. Que legal, a pandemia serviu como um start para a sua vida profissional, para o que sim. você vive nos tempos atuais. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida, Rita? Aquele tipo de legado ou de situação ou de pensamento, de ideia que hoje, em pleno 2026, terça-feira, dia 2, você tem feito algo no seu trabalho, na sua vida pessoal ou na relação com seus amigos e amigas que só está acontecendo hoje graças ao aprendizado que a pandemia deixou na sua história de vida? Que a gente precisa ser mais próximo das pessoas. Não só família, mas assim, a gente prestar atenção mesmo nas pessoas, de verdade. Antes da pandemia, eu acho que a gente vivia um pouco mais superficial, a gente passava assim meio que por cima de tudo. E aí na pandemia, como a gente viu muitas pessoas morrendo e a gente ficava com medo disso acontecer, né, dentro da nossa família, eu acredito que serviu assim pra gente se aproximar mesmo das pessoas de verdade, de forma assim verdadeira mesmo, não de forma superficial, né, como eu acredito que era antes.
Como era a Rita Zottler nos tempos de escola? De escola, muito quieta, tímida, tinha poucas amigas. Até hoje eu tenho poucas amigas, mas na época da escola, poucas amigas, quietinha, tímida. Qual é a grande lembrança que você tem do período escolar na sua vida? Do período escolar, eu não tenho muitas lembranças porque assim, porque a minha infância foi uma fase assim que eu não sei porquê, mas eu não tenho muitas lembranças. Acredito que por não ter sido uma fase muito boa a Sim. minha infância. Mas assim, em quesito de escola, era uma fase que eu podia tentar ser criança, né? Fazer coisas de criança. Mas assim, eu não tenho tantas lembranças dessa fase, não. Você que escolheu a área da estética para sua vida ou a área da estética que a escolheu? Eu acredito que a área da estética me escolheu, porque eu nunca pensei em trabalhar na área da estética, na verdade. Quando eu era mais nova, eu admirava profissões. Sim. Só que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Tanto que eu tinha pessoas ao redor que estudavam engenharia, coisas assim, nada a ver com a estética. E eu admirava isso. E eu falava assim, quero estudar engenharia. Sim. Mas não era uma coisa assim que eu falava assim, não, porque o meu sonho é isso, eu sou boa em cálculo, Meu sonho eu é construir sei. um prédio. Isso aí, não. Admirava as profissões e eu falava assim, bom, vou fazer isso. E aí, quando eu me casei, foi depois que eu me casei que eu entrei para a área da estética. Meu marido me incentivou a fazer um curso. Ele falou, faz, experimenta, vai que você gosta. Gostei, me apaixonei, na verdade. E me encontrei. Então, eu acredito que a estética me escolheu, porque não foi uma coisa que eu escolhi diretamente. Para você ter escolhido e ter entrado mergulhado de cabeça na área da estética, algo te chamou a atenção, por exemplo, nesse curso? Alguma aula, alguma conversa com alguma profissional já bem estabelecida nesse nicho profissional? O que foi que chamou mais a atenção para poder você ser o que você é hoje? Eu gostava do contato com as pessoas. Como eu comecei fazendo um curso, era um curso básico, assim, dentro da área da estética, era um curso de depilação. Mas eu percebi que, assim, que era uma simples coisa fazia uma pessoa se sentir bem. Então, aquele contato ali eu quero fazer isso para me sentir melhor. Foi isso que eu me senti, assim, apaixonada pra área, dentro da área da estética. Pensando no seu início, é claro que todo início profissional em qualquer carreira ele é desafiador, por inúmeras questões e razões. Qual foi o maior desafio que você teve no início da sua trajetória enquanto esteticista? A dificuldade de... Porque, assim, na verdade, as pessoas, elas não têm obrigação com a gente dentro de qualquer profissão, né? De te ensinar, de te inserir Sim. dentro do mercado de trabalho. Mas a minha maior dificuldade foi encontrar pessoas que realmente queriam, assim... Porque o meu intuito era aprender. Quando eu comecei a estudar estética, eu queria muito aprender. Eu aprenderia até se a pessoa falasse assim, não, você não vai ganhar nada aqui, mas você vai ganhar o aprendizado. Sim. Então, dentro da área da estética, não sei outras áreas, mas para mim o maior desafio foi encontrar pessoas que realmente seriam boas comigo. Elas me ensinariam realmente. Sim. O meu interesse inicialmente, como eu te falei agora, às vezes não era dinheiro, era aprender mesmo, praticar, colocar a mão em pessoas. E a minha maior dificuldade foi essa, encontrar essas pessoas para mim. Como você teve essa dificuldade e encontrar esse tipo de pessoa em um início de história profissional é muito importante, porque talvez vai ser essa pessoa que vai te ensinar, talvez não, é essa pessoa que vai te ensinar e te dar ali os primeiros passos. Como você mesma deixou claro, você não teve essa pessoa ou essas pessoas. Sim. E como se deu a Rita Zottler não tendo esse aparato por trás e tendo que lidar e saber e aprender tudo sozinho? Me ensinou que eu não posso depender das pessoas. Eu tenho que, por mim mesma, assim, entender, me especializar, procurar ser a melhor para me ter um diferencial. Sim. Porque quando você tem um diferencial, você chama a atenção das pessoas. Porque as pessoas, elas não querem algo igual todo mundo.
procura um diferencial em você. Então, eu aprendi que eu precisava ter um diferencial dentro, né, do que eu faço, dentro da minha profissão. Em relação à sua imersão nesse nicho, nesse subgênero da área da estética no cômputo geral, que é a remoção de estrias. E nós sabemos que a estria é algo muito particular na vida de vocês mulheres, porque em muitas das vezes, e você que é uma profissional dessa área pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, vai muito além da área da estética e sim da área da autoestima. Primeiramente, como se enveredou o seu caminho e a sua ida para se tornar uma especialista em remoção de estrias, no sentido de o que te chamou mais atenção de poder mergulhar nesse subgênero alocado dentro da área da estética? A estria, antes de trabalhar com a estria, eu trabalhava com estética geral, rosto, Sim. corpo. A estria, eu escutava muito assim, como eu trabalhava com corpo também, eu escutava, nossa, tem tratamento para tudo, mas não tem para estria. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu escutava muito isso e aí eu falei, bom, será que não tem nada para estria? E aí, eu descobri que tinha, e que tinha algo que tinha, assim, um potencial muito grande de realmente trazer esse sentimento de se sentir melhor, né, para essas pessoas que se sentiam incomodadas com as estrias. E aí, descobrindo isso, eu comecei a pesquisar, a estudar, e comecei a atender, né? Tratar a estria. Aí eu apaixonei com o tratamento. Aí eu falei, eu quero seguir só nisso aqui. E como uma estria aparece no corpo feminino? Então, a estria, ela é o rompimento de fibras de colágeno e elastina. A nossa pele, a gente tem colágeno, por isso que a nossa pele ela é firme. Sim. Nosso rosto, né, é uma pele bem firme. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo colágeno, a nossa pele vai ficando mais flácida, né? A estria, ela é o rompimento dessas fibras de colágeno. O colágeno, ele sustenta a pele. Então, quando ele rompe, como se fosse um elástico, se rompeu, forma como se fosse uma cicatriz na nossa pele, que é a estria. Então, é esse rompimento. Como se dá o trabalho para poder removê-las? Então, a gente não remove a estria, a gente consegue melhorar ela. Na verdade, tem tipos de estrias que a gente consegue sim remover, que são estrias que não tem uma lesão, que não virou essa cicatriz que eu acabei de te falar. Porque tem estrias que ela vai ficar ali mais superficial na pele, como se fosse uma manchinha mesmo, sem esse rompimento embaixo da pele. Então, nesse caso de estrias que não tem lesão, a gente consegue recuperar assim totalmente. E no caso da estria que é uma lesão, a gente consegue melhorar o aspecto dela. Melhorando como? Renovando a pele, o tecido, esse tecido superficial que renova, e entrando com suplementos que auxiliam na cor da estria. Quais são as competências que você precisa ter para poder atender uma pessoa que vá até o seu espaço com a queixa e que te passa uma missão de poder remover ou tentar melhorar uma situação voltada para a estria? Quais as competências? O que eu faço nessa O que pessoa? você precisa ter enquanto parte teórica para você poder Sim. trabalhar nesse nicho? Dentro da área da estética, o que eu preciso ter? Sim. Então, no método que eu realizo, eu preciso ter formação na área da estética. Mas hoje existem vários outros tratamentos que você é como se fosse um curso livre, então você não precisa ter. Sim. Só que trabalhar com pele é trabalhar com saúde. Então, o mínimo que você tem que ter é ser formada, assim, né, em alguma área ali da saúde para ser especialista ali na pele da pessoa, para trabalhar de forma segura, né? Por que eu fiz essa indagação? Nós sabemos que a área da estética no cômputo geral tem crescido muito aqui em Governador Valadares. Depois vamos tocar nesse tópico. Mas antes de a gente poder falar acerca dessa situação, imagino eu que existam outras profissionais que atuam no mesmo ramo em que você atua hoje com a remoção ou tratamento de estrias. E talvez elas também possuem as mesmas... o mesmo conhecimento, a mesma bagagem teórica que você possui. Uhum. Só que aí que entra a questão do diferencial que você precisa ter na hora de atender uma pessoa que às vezes não é a sua cliente, mas que através do seu atendimento acaba se tornando a sua cliente. Uhum.
O que tem no espaço da Rita Zotler que faz com que você possa criar essa relação de fidelização de uma cliente para com o seu trabalho? Então, hoje eu trabalho de forma. Eu acredito que o meu diferencial é que eu trabalho de forma completa com a paciente. Eu não trabalho só com a pele dela, eu trabalho ela de dentro para fora. Sim. Então, como eu trabalho de dentro para fora, eu trabalho ali com o organismo dela, cuidando mesmo da saúde dela, até em parte da alimentação, até ali. A questão superficial mesmo, que é a pele. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que me indicam porque teve resultado, mas que viu que esse diferencial faz diferença no tratamento que eu faço, né? Que é olhar para o paciente de uma forma completa. A saúde dele, a alimentação, se ele pratica uma atividade física, porque a maioria das pessoas vai olhar ali para o paciente só o superficial mesmo. Sim. E é como eu te falei no início, é você olhar para a pessoa de verdade e não de forma superficial. Então, esse é o diferencial do que eu faço e também do tratamento em si, que é pegar o paciente de forma completa mesmo, da saúde dele até o superficial, que é a pele. O que significa a palavra autoestima para vocês, mulheres? Autoestima é a gente se sentir feliz, a gente se sentir bem com a gente mesma, é você se sentir assim, olhar para você mesma e se sentir feliz com o que você vê, com o que você tá olhando no espelho, ou talvez tudo, né? Tudo que remete a você se olhar mesmo. E nós sabemos que isso vai para nós homens também. Existem inúmeras situações que acontecem nas nossas vidas que fazem com que essa autoestima ou o poder da autoestima desapareça por inúmeras razões. E pensando naquilo que você faz dia após dia e naquilo que você trabalha, com certeza lá você já ouviu inúmeras histórias de pessoas que, através de inúmeras situações que aconteceram na sua vida, dentro do seu espaço, chegaram com alguma queixa e, através do seu trabalho, você conseguiu restaurar uma autoestima que estava totalmente desaparecida ou passava desapercebida. Dentro desse nicho, qual é a grande história que você tem na mente e que de alguma forma te marcou mais pelo fato de que uma mulher chegou com uma história muito impactante e que você ficou feliz que com o seu trabalho você conseguiu restaurar não só essa autoestima, mas também essa vida? Então, tem uma história em específico de uma paciente que ela, na consulta, porque a gente inicia por uma consulta, né, o tratamento. E aí na consulta ela chorou, eu chorei junto com ela, porque não consegui segurar. Mas ela me contou que é uma coisa simples, né, que para a maioria das pessoas pode ser simples. Ela teve estrias pós-gestação e Valadares é muito quente, enfim. E ela falou assim, Rita, eu quero colocar uma blusa num dia quente, eu quero colocar uma blusa mais curta. Não é nem para sair, para mostrar minha barriga para as pessoas, mas eu não consigo colocar. Porque as estrias chamam muita atenção. E assim, estria mexe muito com a autoestima de mulher, principalmente as estrias de gestação, Sim. né? Porque é uma coisa que antes da gestação ela não tinha. Às vezes ela tinha uma ali no glúteo, na perna, mas na barriga ela não tinha. E depois da gestação ela adquiriu aquela estria ali. Então ela falou assim, ela falou de uma forma tão assim tocante, porque como eu te falei, para a maioria pode ser uma coisa simples colocar uma blusa curta, mas para ela falou, a gente mora numa cidade quente, eu não posso nem colocar, porque eu me sinto mal colocando, porque eu vou olhar para elas. E aí a gente fez o tratamento e ela falou, eu não sei como te agradecer mesmo, do tanto que a minha autoestima melhorou. Porque hoje ela consegue Sim. olhar e não ver. Não é que não tenha estria, porque como eu te falei, é uma lesão que não sai por 100%, né? Mas é uma coisa que eu consigo tratar, ela olhar e ela não vê. Então ela consegue colocar uma blusa mais curta, me mandou feedback, coloquei no Instagram, né, dela com uma blusinha mais curtinha. E isso me marcou muito. Na verdade, muitas histórias me marcam trabalhando com estria, porque eu escuto... Ah, Rita, eu não consigo namorar com meu marido de luz acesa, eu só consigo de luz apagada, porque é uma coisa pesada Sim. mesmo para a mulher. Então, assim, eu escuto muitas histórias, mas essa eu me emocionei junto com a paciente e a gente conseguiu, assim, ter uma evolução na pele dela e ela se sentir bem. Tem uma palavra que
está linkado ao seu trabalho, sobretudo na hora do atendimento, principalmente com quem você não conhece e que está indo lá pela primeira vez, que é estratégia. E aí eu vou te explicar o porquê. E você vai concordar ou discordar. Quando chega uma mulher no seu espaço, imagino eu que, na maioria das vezes, essa mulher chega com uma queixa. Ou com uma dor muito grande. Não dor física, mas uma dor espiritual, uma dor que está dentro dela e que, através do seu relato, você vai identificar o que incomoda tanto ela. E fez chegar numa situação onde poder ir até o seu espaço para poder corrigir alguma coisa. E imagino eu que você precisa ter e adotar alguma estratégia para poder extrair o máximo dessa possível e futura cliente, até mesmo para você poder interagir, conversar com ela e saber o que ela quer e aquilo que você pode fazer com o seu trabalho. Qual que é a estratégia que você utiliza para poder tirar o máximo de uma pessoa que você não conhece, até mesmo para ela poder ir se abrindo e, com isso, gerando uma conexão onde o resultado será um procedimento muito bem feito? Então, inicialmente a gente inicia o tratamento pela consulta exatamente para isso, para entender ali o que de fato a paciente busca do tratamento. Então, a estratégia que eu uso é, na consulta, eu faço perguntas que elas vão ser abertas e, assim, a paciente ela vai se sentir confortável de me responder e a gente criar uma conexão. E aí, quando a gente cria uma conexão, ela se sente confiante mesmo em mim, ela sente confiança em mim e no meu trabalho, porque ela precisa confiar no meu trabalho para que a gente chegue a fechar o tratamento, chegue a realizar o tratamento. Então, a estratégia que eu uso é perguntas ali que eu vou fazer ela ficar confortável a ponto dela me contar realmente o que ela quer, realmente o que ela espera, o que ela busca. Então, essas perguntas me aproximam dela na hora da consulta, né? Por isso que é muito importante essa consulta. E aí, me aproximando dela, elas se sentem muito confortáveis a ponto de me contar, assim, as histórias mesmo que eu te falei que algumas me tocam, né? Então, é isso que eu uso ali. Ô Rita, vou te fazer um relato pessoal de algo que eu converso muito com os meus amigos homens, que vai muito ao encontro, talvez, do que você faz. Uhum. Às vezes, na época de escola, faculdade, você sempre tem ali uma menina que sempre foi a menina mais bonita da turma, a menina mais bonita da sala. Sim. E aí, passam alguns anos, você vê ela e você fala, nossa, ela tá totalmente diferente daquilo que eu via ela. E aí eu cheguei na conclusão de que, por exemplo, se tratando de mulher, quando você vê ela com o corpo totalmente desconfigurado em relação àquilo que ela era anteriormente, alguma coisa aconteceu na mente dela e, consequentemente, na autoestima para fazer com que ela pudesse chegar naquela situação. Logo te pergunto, o quanto que o corpo de vocês, mulheres, está totalmente linkado com a falta ou com a presença de uma autoestima elevada? Totalmente ligado, né, uma coisa na outra, porque meio que quando a gente não tá bem, a gente se deixa pra lá. Então, quando a gente não está com a boa autoestima, se sentindo bem, você come demais, você não pratica uma atividade física, você não preciso arrumar meu cabelo. Só que uma coisa vai levando a outra, porque quando você não arruma o seu cabelo, não faz a sua unha, você acaba se deixando pra lá e aí você acaba não fazendo nada mais. Não preciso comer bem, não preciso ser saudável. Então, uma coisa vai se conectando à outra, né? Então, quando você começa a se olhar, começa a se cuidar, a autoestima vem e quanto mais você se cuida, mais você se sente bem, mais autoestima você tem. Eu falo por mim mesma, porque quando há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu não fazia academia. Então, eu já não tenho muita autoestima. Mulher tem um sério problema, nós não temos muita autoestima. O homem, ele fala, não, você tá linda, mas a gente não acredita. E aí, eu comecei a fazer academia, minha autoestima era lá no chão, muito magra. Aí comecei, conforme eu fui fazendo academia, eu fui começando a me sentir bem. E aí aquilo ali foi me dando vontade de fazer uma dieta, de andar mais bonita, andar mais arrumada. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a autoestima,
com o nosso corpo tem total relação. Uma coisa vai se conectando na outra. Você vai querendo se cuidar mais. Quanto mais autoestima você tem, mais você quer se cuidar. Como é empreender na área da estética? Desafiador. É bem desafiador, porque, como eu te falei, inicialmente você não encontra muitas pessoas para te ajudar. Mas isso não é obrigação também das pessoas, né? Você precisa entender que você tem que ir por você mesmo. Mas é desafiador porque, assim como outras profissões também, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, né? Então você precisa ter o seu diferencial. Então é desafiador por isso, porque você tem que entender qual que é o seu diferencial e fazer o seu melhor. Mas é bem desafiador porque você trabalha com autoestima. Então, às vezes, você não consegue alcançar ali o que a pessoa busca, né? Porque a gente sempre tem que alinhar isso. O que a pessoa busca, eu vou conseguir entregar ela. Então, é desafiador porque você trabalha com a autoestima da pessoa, você trabalha com o sentimento dela, com a dor dela. Então, por isso que é desafiador. E ainda nesse gancho, Valadares é uma cidade de exemplo de como a área da estética cresceu muito. Em qualquer bairro ou em qualquer parte do centro, você vai encontrar algum espaço em qualquer rua aqui da cidade. E o mais interessante que eu acho na área da beleza é que ela engloba vários tipos de empreendimentos alocados em um nicho. Então você tem a cabeleireira, você tem quem mexe com unha, cabelo, com remoção de estria, enfim. Na sua visão, por que esse mercado tem crescido tanto em Valadares? Eu já morei em São Mateus, no Espírito Santo. E lá é cidade de praia, né? Tem Guriri, enfim. E eu percebi que aqui é muito mais valorizado do que lá. As mulheres aqui, elas se preocupam muito com a beleza mesmo, com a aparência. Então, eu acredito que isso aqui cresce muito porque a maioria das pessoas aqui se preocupa muito com a aparência delas. Na cidade mesmo, São Mateus, cidade de praia, pessoas normalmente não se preocupam tanto com a aparência. Tô na praia, vou colocar um short. Tanto que aqui, você vai no centro, as pessoas estão todas arrumadas, né? Aí lá, quando eu morava lá, eu percebi isso muito assim, gritante. As pessoas não se preocupam mesmo em andar arrumada. Tô de chinelo, de short, vou ali no centro. Aqui não, vou no centro, eu tenho que colocar uma roupa bonita, colocar um sapato arrumado. Então, aqui em Valadares, eu creio que cresce muito porque as pessoas se preocupam muito com a aparência. Cirurgia plástica, aqui tem muito. Então, é isso. Qual que é e continuará sendo o seu grande propósito na área da estética? Meu grande propósito, fazer pessoas se sentir bem com elas mesmas. Então, assim, quando eu faço uma mulher olhar para ela mesma e falar assim, não, Rita, realmente aqui eu consigo usar a roupa que eu deixava de usar. Isso para mim é muito gratificante. Então, eu quero continuar levando isso mesmo para mulheres que eu atendo diariamente, né? Qual o grande sonho que você já realizou sendo esteticista? Montar minha clínica. Deixar de atender para outras pessoas e atender para mim mesma. Esse foi o meu maior sonho dentro da estética. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo esteticista ainda? Sendo esteticista, eu nunca quero parar de estudar. Então, assim, eu ainda tenho grandes sonhos dentro da área da estética, né? De melhorar os tratamentos que eu faço, incluir mais procedimentos. Então, esse é o meu sonho ali é o meu maior objetivo mesmo dentro da estética. Ainda nesse gancho, como continuar trabalhando ao mesmo tempo, se atualizando, pegando várias teorias, vários cursos para você poder implementar dentro do seu trabalho? Tudo sempre está evoluindo, né? Então, como tudo está sempre evoluindo, sempre melhorando, de quando eu comecei a trabalhar com estética e hoje, muitas coisas já mudaram, já evoluíram. Então, a gente tem que continuar estudando, buscando procedimentos novos mesmo, atualizações dentro do que a gente já faz, porque sempre tem estudos, né? Então, eles têm um protocolo, eles estão sempre ali evoluindo aquele protocolo para ele se tornar mais eficiente. Então, é isso, é o conhecimento. Ele nunca pode parar, né? Sempre está atualizando ali. A nossa vida é como se fosse um livro. Com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade.
E o mais interessante, Rita, é que se a gente parar para pensar, que pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós temos inúmeras páginas maravilhosas e inúmeras páginas tristes. E isso faz parte da nossa vida. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós sabemos que, na nossa vida enquanto ser humano, nós temos páginas que podem vir através de diferentes formas. Um dia, um horário muito marcante e que marcou a nossa vida. Uma conversa, uma pessoa, um mês, um ano. Isso faz parte da vida de todo mundo. Só que todos esses momentos podem ser bons ou ruins. Me arrisco a dizer que na nossa vida nós temos mais derrotas do que vitórias. Por isso que a gente comemora tanto as vitórias da nossa história. No livro da vida da Rita Zottler, qual é o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para poder removê-lo da sua vida? Mais triste? Então, assim, eu não considero que a minha vida tenha momentos, assim, horríveis, muito, muito triste. Na verdade, teve a morte do meu pai, mas eu era criança, então, assim, por eu ser criança, eu não soube lidar muito bem com isso. Mas, olhando para minha vida, para o profissional, eu poderia falar que há 2 anos atrás, eu trabalhava em um lugar e com estética mesmo. E quando eu comecei a trabalhar com a estria, esse lugar eu tive que sair, eu fui dispensada, né, por talvez falta de atendimento mesmo. E era o momento em que eu acreditava que não, agora eu encontrei uma coisa que realmente eu amo, então aqui eu vou fazer dar tudo certo. Sim. E aí naquele momento ali eu fui dispensada e eu fui me vi assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu criei todo um plano, né? Porque a gente cria todo um plano Claro. na cabeça, né? Me encontrei em uma coisa que eu amo e não vou poder executar, né? E aí, nesse momento desse desafio, foi como na pandemia, né? Que eu fui trabalhar para mim mesma. Aí, nesse momento, eu falei, não, eu vou me desafiar, eu vou montar minha clínica sem dinheiro, sem nada. E aí as coisas foram dando certo. Claro que a gente coloca o melhor da gente naquilo, né? Então, eu acredito que esse foi um momento, assim, um dos momentos que eu me senti mais triste, porque eu estava passando por um momento difícil, e aí me encontrei numa coisa que eu amava, e aí eu me vi sem chão, porque eu tive que sair do lugar e recomeçar. Então, esse momento foi, assim, marcante. Posso falar desse momento. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz? Na minha vida por um todo, da minha vida Sim, pessoal, na fica à minha vida vontade para escolher. profissional, o momento mais feliz. Eu tenho bons momentos com frequência, né? Eu tenho minha família completa, eu não tenho ninguém doente. Então, assim, meu casamento, minha vida com o meu marido é um dos momentos mais felizes da minha vida. Daqui a 50, 70, 100 anos, muito provavelmente nós não estaremos mais aqui. E nós somos passageiros aqui neste plano. Como você quer ser lembrada aqui na Terra? Como uma pessoa boa que fez diferença na vida das pessoas, que não foi mal com ninguém, que teve relevância na vida das pessoas. Eu quero ser lembrada assim, como uma boa pessoa. Como a Rita Zottler olha para trás e o que você tem a falar para a Rita Zottler de 2016? 2016 eu estava com 10 anos atrás, eu estava com 20 anos. Eu falaria que para ela ser menos ansiosa, menos apressada, que tudo daria certo, porque sempre fui muito acelerada, né? Então a gente fica meio assim, vai dar certo, não vai dar certo. Então, com 20 anos, a Rita de hoje falaria para a Rita de 20 anos que tudo daria certo, para ela ficar tranquila, para ela não ser ansiosa, não ser acelerada, que tudo ia dar certo. O que a Rita Zottler de 2036 quer falar para a Rita de 2026? 2036, que nossos planos deu certo, que a minha família está completa, eu tenho filhos, estou em casa, porque hoje o meu objetivo de vida não é ser aquela mulher assim que só trabalha,
toda independente. Não, hoje meu objetivo de vida é construir minha família, ter meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, dos meus filhos. Claro que eu gosto de trabalhar, amo trabalhar, quero continuar, mas esse é o meu objetivo de vida. Então, em 2036, né, que você falou? Sim. Em 2036 eu quero estar com os meus filhos, daqui 10 anos, né? Quero estar com os meus filhos, cuidando da minha casa, do meu marido, trabalhando com o que eu amo, mas fazendo essa parte que para mim é a parte assim mais importante. Quem é Rita Zotler? Rita, uma menina sonhadora, uma mulher sonhadora, né? Que não tem medo de arriscar, não tem medo de fazer coisas novas, de desafios. Essa sou eu. Qual é o maior elogio que uma esteticista que atua nessa área da questão de remoção de estrias pode receber? Que eu tô conseguindo levar o que realmente a paciente busca, que é, assim, a autoestima dela mesma. Esse é um elogio, assim, que a gente gosta muito de ouvir. Que a gente tá alcançando o que aquela pessoa ali tá buscando. Defina a sua vida com uma palavra. Sonhadora. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase... Vencedora, sou uma pessoa vencedora. Defina essa conversa com uma palavra. Com uma palavra? Inesquecível. Olha! Marcante, eu vou inesquecível. acreditar. E foi pra lá de marcante, inesquecível. Inesquecível. Ter te recebido uma pessoa do seu gabarito que atua numa área tão importante e impactante na vida de inúmeras mulheres aqui em Governador Valadares. Obrigado, sucesso. Parabéns por ser quem você é e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço e é inesquecível porque mais pessoas vão conhecer isso. Então, para mim, foi inesquecível. Obrigada mesmo. E eu que agradeço mais uma vez, Rita. E o episódio de hoje, para lá de especial, com uma pessoa fundamental na vida de outras pessoas, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.